Olá, o assunto hoje é dízimo. É nos indagado sempre. Por que nós utilizamos o livro de Malaquias 3:10 para falar sobre o dízimo e não usamos, por exemplo, Deuteronômio 14, de 22 ao 29, onde apresenta o dízimo sendo dividido aos pobres? Por que nós usamos 2 Coríntios 9, verso 7 e não apresentamos o versículo 9, que dá a nos entender também que o dízimo é para repartir aos pobres? Se nós apresentamos que o dízimo é para a manutenção do Evangelho, é para a obra do Evangelho, por que alguns textos bíblicos diz que é para ser dividido aos pobres? Afinal, o que a Bíblia quer dizer com o princípio do dízimo? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Onde quer que você esteja nos acompanhando, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua participação sempre aqui no programa. Ou se você está vendo pela primeira vez, este é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo. Você pode perguntar o que você quiser sobre teologia, sobre dúvidas que você tem sobre a Bíblia, assuntos da religião que estão relacionados à palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, não precisa ter preconceitos. Pergunte o que você quiser e a sua pergunta deverá ser respondida à luz da palavra de Deus. Por isso, quem está na mira da verdade é Ele, professor Leandro Quadros, que tem que responder baseando-se na palavra, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Contente aí porque podemos mais uma vez contar com a graça de Deus para termos a vida e podermos estudar a Bíblia com os nossos amigos da TV e da Rádio Novo Tempo. Vou mandar, Tito, um abraço. Antes, quero pedir desculpas para uma senhorinha e para um irmão que eu encontrei hoje na rua, porque eu anotei nas minhas notas os nomes deles para mandar o abraço agora. Infelizmente, sem querer, eu acabei apagando esta nota. Mas, irmãos, fiquem tranquilos, eu vou recuperar esta nota que foi ali apagada sem querer e no próximo programa, ao vivo, eu mandarei o abraço para vocês com muito carinho, tá bom? Foi muito bom vê-los hoje à tarde. E o abraço que eu tenho aqui agora é para o Nilo e a Dona Rosa. Eles são da Igreja do Tronco, lá em Castro, no Paraná. São telespectadores que acompanham ao Na Mira da Verdade. Que Deus proteja vocês, Deus os guarde e obrigado por acompanharem a programação da TV Novo Tempo. Professor, você disse aí, encontrou na rua, é sempre muito bom encontrar as pessoas e receber o carinho delas, Muito né? bom. O tempo todo nós recebemos o carinho de você, telespectador, que nos acompanha e nós não temos palavras para agradecer. Muito obrigado. Tanta gente entra em contato com a gente e agradecendo pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui, demonstrando carinho por nós, palavras de incentivo e nós só temos a agradecer. Eu também quero mandar um abraço especial hoje para o professor Ricardo Battaglini. Ele é o nosso diretor da Escola Adventista aqui na nossa cidade, cuida das nossas crianças, tem um carinho muito grande para nossas crianças. Um abraço ao professor e obrigado aí pelo apoio de sempre que tem dado e feito um excelente trabalho na nossa Escola Adventista aqui na cidade de Jacareí. E a todos os nossos queridos mestres da educação adventista em todo o nosso país, os professores cuidam dos alunos. Nós temos uma rede grande de escolas em todo o Brasil e a gente quer estender o nosso abraço carinhoso para todos os professores da rede de escolas adventistas. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Professor Leandro Quadros, hoje a gente abriu o assunto com um tema
que muitas vezes chega para a gente aqui indagando sobre essa questão do princípio do dízimo. A gente apresenta o dízimo como sendo um princípio de Deus para que o evangelho seja mantido, o evangelho seja levado a todos os corações, e é uma forma de manutenção da igreja, de manutenção dos pastores e tudo mais. Agora, foi nos indagado que essa pergunta chegou pelo Facebook, o Alan Félix, e ele pergunta para a gente sim de uma forma veemente, dizendo assim: se o dízimo é bíblico e deve ser praticado nos dias de hoje, por que só citar Malaquias 3,10? Por que não ler Deuteronômio 14, 22 a 29 e também o capítulo 26, verso 12, que manda dividir o dízimo aos pobres? Por que vocês leem o versículo 7 de 2 Coríntios 9 e se esquecem do versículo 9, que diz que a oferta é para os pobres? Afinal de contas, professor, como explicar essa questão? O dízimo é para ser repartido, é para ser dividido aos pobres, ou ele é para a manutenção do evangelho? Vou começar a comentar o texto que o nosso irmão mencionou, de 2 Coríntios 9, verso 7. Eu reconheço, meu irmão, que ali contextualmente, Paulo está falando da importância de sermos generosos para com os pobres, né? Nós utilizamos esse texto para falar também das ofertas que levamos ao templo, porque o princípio da generosidade aos pobres também se aplica a isso. Agora, existem outros textos bíblicos que nos mostram que as ofertas na Bíblia não eram direcionadas somente para os pobres, mas também para a casa de culto. Eu vou ler para você aqui alguns textos, então é importante que você avalie o assunto de uma forma mais ampla, considerando outros textos bíblicos. Êxodo 25, 1 e 2 é um desses textos importantes que mostra um outro propósito da oferta. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis minha oferta. Aqui era uma oferta para a construção do tabernáculo, ou seja, era uma oferta direcionada especificamente para um fim religioso. Agora, existiam ofertas, como você bem mencionou, em 2 Coríntios 9 e também em 2 Coríntios 8, ofertas destinadas aos pobres. Mas esta aqui é especificamente para um fim religioso, para a adoração a Deus. Você vê também esse tipo de oferta em Deuteronômio 16 e 17. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher na festa dos pães asmos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Aqui percebemos uma outra oferta para um fim exclusivamente religioso e de adoração. E algo interessante nesse texto, a oferta deveria ser levada segundo a proporção em que a pessoa poderia dar. Então, ninguém deve ditar para você a quantidade de oferta que você deve dar. Isso é algo entre você e Deus, ok? Outro detalhe importante. Você disse que os dízimos eram divididos com os pobres. Em parte você está certo e em parte você está errado. Você tem que avaliar Deuteronômio 14 com muita atenção e também considerando Números capítulo 18. Por exemplo, em Números capítulo 18, você percebe para quem foi dado originalmente o dízimo. Vamos ler 18, 21.
aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. E agora explica o porquê. Pelo serviço que prestam. Serviço na tenda da congregação. Veja, o dízimo, o primeiro dízimo, foi dado simplesmente somente para os levitas. E por quê? Porque eles prestavam o serviço na tenda da congregação. Eles eram responsáveis pela adoração, pelo culto a Deus. Em Deuteronômio 14, você percebe que além do dízimo anual que se levava ao templo, havia também um dízimo trienal, mencionado aqui no verso 28. Este sim era repartido para com os pobres. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas obras que as tuas mãos fizerem. Você não pode entender que o dízimo trienal é o mesmo dízimo anual. São duas coisas diferentes. Havia um dízimo destinado só para os levitas, de acordo com Números 18, 21, e havia também um dízimo que era repartido com os levitas e pobres, viúvas e órfãos. Então temos que analisar o assunto de uma forma mais ampla. E um outro detalhe, se você perceber em Números 18, 21, a razão para dar-se o dízimo aos levitas é que, além de eles não terem herança entre os filhos de Israel, eles eram os responsáveis pelo serviço da tenda da congregação. O apóstolo Paulo, fazendo menção a este costume, ou seja, a atividade religiosa dos levitas, ele diz no Novo Testamento que aos que pregam o evangelho também devem viver do evangelho, assim como os levitas o viviam no Antigo Testamento. E isso está em 1 Coríntios 9, 13 e 14. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele está fazendo, obviamente, menção aos levitas. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, querido amigo, esta é a explicação bíblica de uma forma um pouquinho mais ampla a respeito do assunto. Nós devemos evitar os dois extremos que existem no meio cristão. Existe um grupo de cristãos que acha que dizimar e ofertar é uma forma de barganhar com Deus. Isto é horrível, isto é feio, isto não é bíblico e não devemos fazer isso. Outro grupo pensa que o sistema de dízimos e ofertas não é mais válido em nossos dias, porque era uma prática do Antigo Testamento. Outro absurdo. Paulo, em 1 Coríntios 9, 13 e 14, claramente aplicou o sistema de dízimo levita aos que pregam o evangelho na atualidade. Além disso, Jesus, em Mateus 23, verso 23, ele apoiou a prática do dízimo. E para finalizar, lembremos de uma coisa. Malaquias 3, 8 e 9 é um texto, sim, que precisa continuar sendo citado, porque ele apresenta o sistema de dízimos e ofertas na adoração a Deus, não como um aspecto cerimonial, mas como um princípio moral. E por quê? Olha o que diz o texto. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Querido telespectador e ouvinte, não tem como algo ser roubo num período da história e deixar de ser roubo no outro período da história. Roubo é roubo, não importa a época e lugar.
Se no Antigo Testamento o não adorar a Deus por meio de dízimos e ofertas era considerado roubo, é óbvio que nos dias do Novo Testamento também é considerado roubo. Já pensou que absurdo? Deus chegar lá no céu para Abraão e dizer o seguinte: olha, realmente, né? Muitas pessoas me roubaram e se arrependeram quando voltaram a dar o dízimo. Mas daí chega, por exemplo, Paulo e diz assim para Abraão: olha, Abraão, tu sabia que no Novo Testamento deixar de dizimar já não era mais roubo? Olha que coisa ridícula que nós temos que chegar à conclusão, ok? Então, querido, se algo é roubo no Antigo Testamento, continua sendo roubo no Novo Testamento. E por isso, a prática bíblica, viu? Não, eu falo dessa exploração que tem sido apresentada em muitas igrejas. A prática bíblica do dízimo como um princípio de adoração a Deus, para a expansão do Evangelho e manutenção dos que se dedicam exclusivamente à pregação, é uma prática bem firmada nas Escrituras e que traz, sim, muitas bênçãos aos filhos de Deus, de acordo com Malaquias 3, versículo 10. Professor, eu acho que justamente você falou aí, como o dízimo tem sido deturpado no meio evangélico, né, na exploração da teologia da prosperidade, aí acaba se tendo esse preconceito em um princípio de Deus. A gente percebe que o inimigo de Deus, ele faz de tudo para atrapalhar as coisas de Deus e faz com que todos acabem duvidando do princípio. Então, eu acho que é importante nós apresentarmos aqui a questão do dízimo como um princípio de Deus. Exato. E que nós, como seres humanos, nós não temos que pagar o dízimo. Nós estamos devolvendo a Deus o que Ele nos deu. E Ele pede da gente por questão de fidelidade, né, e amor também à sua causa, não é isso, professor? É isso aí, meu amigo, é exatamente isso. Muito bem, então a gente tem essa oportunidade de juntos aprendermos da palavra de Deus e saber que fazer a vontade de Deus sempre vai ser o melhor para a gente. E a questão do princípio do dízimo está relacionada com a vontade de Deus. Muito bem. Para você participar do nosso programa, você tem várias formas. Você pode mandar o seu SMS aí, direto do seu smartphone para o nosso número 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Você pode também através das redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda no nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essa aqui, pelo nosso SMS, que sempre chega muitas e muitas perguntas aqui. Quem manda é o Tiago Rodrigues, ele é de São Luís, no Maranhão, professor. E ele pergunta o seguinte: sentiremos ira na eternidade? Sei que existe a ira justificada, que não é pecado, e a ira injustificada. Essa última eu acredito que não deve existir na vida eterna, mas quanto à ira que não conduz ao pecado, nós sentiremos essa ira? Primeiro eu queria saber que história é essa de ira justificada e ira injustificada, professor. A gente já ouve falar, a gente vê ali a ira de Deus. Tem alguma coisa a ver com isso? O apóstolo Paulo ensina realmente em Efésios 4, 26 e 27 que existe um tipo de ira que não é pecaminosa. Vou ler aqui. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, é possível irar-se sem pecar. Agora, de que maneira? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, quando que a ira não se torna pecaminosa? Quando você sente a ira, mas ao mesmo tempo depois você administra ela, você apazigua, você não fica alimentando-a para dar lugar ao diabo e ele usar esta ira para destruir a sua vida ou prejudicar outra pessoa. Esta ira não pecaminosa, ela surgiu como uma proteção. Uma proteção. Por exemplo, se você toma um tapa no rosto e não fica com raiva disso, você não tem como se defender, né? Então, uma ira, dentro dos padrões bíblicos, ela é uma proteção às nossas emoções e à nossa integridade física. Na eternidade, nós não vamos precisar nem mesmo mais desta ira
como proteção à nossa integridade física. Por quê? Porque a nossa integridade física, psíquica, nunca mais sofrerá qualquer tipo de ameaça. Então não precisaremos mais nem mesmo dela. E Apocalipse 21:4 diz, né? E ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então nós não teremos mais motivos, nem necessidade de termos, inclusive, a ira benéfica para proteger nossa integridade, porque na eternidade a nossa transformação será completa e o ambiente ao qual estaremos expostos será perfeito com todas as letras maiúsculas. Muito bem, professor. Olha só, eu estou vendo aqui que nós estávamos falando, abrimos o programa falando sobre o dízimo e as perguntas já começam a bombar, a pipocar aqui. Eu vou ter que colocar essa aqui. Esse SMS pergunta o seguinte: ainda dentro da questão do dízimo, gostaria de saber quanto seria o correto dizimar. Em algumas passagens diz entrega tudo a Deus. Em outro segundo, algumas pessoas dizem 10%. Afinal de contas, o que seria correto no princípio do dízimo? Boa pergunta. Querido amigo, a palavra dízimo em si mesma já nos responde essa questão. A palavra dízimo, do grego decate e da palavra malácer, esta palavra significa 1/10 ou 10%. Então, biblicamente, o dízimo é devolver a Deus 10% daquilo que Ele nos deu. Ficamos com 90% e devolvemos 10% para Ele utilizar na expansão da obra de pregação do Evangelho. Um exemplo, a Novo Tempo existe e proporciona estudos bíblicos grátis e as pessoas não pagam nem o envio, porque nós somos fiéis à prática bíblica do dízimo. Entendemos que o dízimo tem que ser usado para evangelização. E além de o dízimo manter o salário de pastores e obreiros que dedicam a vida exclusivamente para a pregação do Evangelho, a Novo Tempo investe para promover materiais gratuitos para as pessoas. Outro exemplo, o livro distribuído, o livro sempre tem um livro anualmente que fala sobre a esperança. A Igreja Adventista Sétimo Dia distribui milhões de livros em toda a região sul-americana. E por que isso é possível? Porque nós levamos a sério o dízimo. Então o dízimo, o nome significa 10%. E se alguma igreja disser para você que é mais do que isso, corra, porque não está sendo uma igreja séria, não está lhe ensinando dentro dos princípios bíblicos. Muito bem, professor. Já que você falou sobre o livro missionário, aqui está, ó. Você pode ter agora, gratuitamente aí na sua casa, o livro Esperança Viva, o livro missionário para o ano de 2016. Esse livro foi escrito pelo pastor Ivan Saraiva, aqui do programa está escrito, com mensagens belíssimas e profundas da palavra de Deus. E ele é gratuito. Para você ter aí na sua casa, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com/na mira da verdade, e também você pode, no horário comercial, ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121. Se você tem aí acesso à internet, vai agora lá, acesse lá o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, e você vai ver a capa do livro, você vai clicar nele e vai ser direcionado para você preencher os seus dados postais, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Professor, muito bem, a próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook, você pode mandar suas perguntas pelo Facebook, o nosso endereço é namiradaverdade.nt e quem mandou foi a Luciana Pitanco e ela diz o seguinte: gostaria de saber a respeito de Judas que traiu Jesus. Ele teve escolha ou nasceu realmente para esse fim? A gente sabe que já existia a profecia de que alguém o trairia, inclusive Jesus mesmo diz que para cumprir o que estava escrito, aconteceria isso. A pergunta da irmã é a seguinte: Judas
ele tinha chance de não ser essa pessoa que trairia Jesus? Ou ele já foi predestinado a fazer isso? Em primeiro lugar, amigo telespectador e ouvinte, o fato de Deus predizer que Cristo seria traído, isso não significa que Deus predeterminou que assim o seria. Você já pensou que triste? Deus gera no ventre de uma mãe um bebezinho tão lindo, mas Deus já tinha um propósito. Olha, esse bebezinho que eu estou gerando no futuro, eu quero que ele traia Jesus. Ou seja, uma coisa absurda, não tem nada a ver com o caráter de Deus. Deus, quando prevê algo, isso não significa que a onisciência dele é causativa. Ele previu que Judas trairia Jesus porque ele conhece o transcorrer da história. Agora, a onisciência dele não causou a traição de Judas. Então, esse é um ponto importante termos em mente. Segundo, Judas poderia ter se arrependido? Eu não tenho dúvidas de que sim. Eu queria mostrar aqui para você uma ocasião interessante em que Judas estava presente. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, você percebe dos versos 18 ao 30 que Judas estava fazendo parte da Santa Ceia. Se ele fosse um indivíduo que estivesse realmente destinado a se perder, com certeza o Espírito Santo não teria tocado o coração dele para ele participar da Santa Ceia. Aí você pergunta, mas e se ele se arrepende, como que a profecia se cumpriria? Infelizmente, ele não iria se arrepender. Deus investiu nele até o final, mesmo sabendo da decisão dele, porque Deus é onipotente. Deus pode mudar o curso da história. Deus poderia, mesmo que Judas tivesse traído a Jesus, Deus poderia ajudar Judas, após isso, a se arrepender do seu erro, como aconteceu com Pedro. Sim. Não é, Tito? Pedro traiu a Jesus 3 vezes. Só que a diferença é que Pedro permitiu que o Espírito Santo colocasse o arrependimento nele. Judas não. Judas deixou só que o remorso tomasse conta e não o verdadeiro arrependimento. Então, não entendamos, queridos, a onisciência de Deus como a responsável pela traição de Judas. O Senhor é misericordioso. Ezequiel 18:32 diz que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio e que o prazer de Deus é que o ímpio se converta. Então, com certeza, Deus sentiria muito prazer se, apesar da traição de Judas, Judas viesse a se converter, não é? Ok, professor, muito bem. O nosso tempo não para, né? Nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não. Formule uma pergunta, manda para a gente. A gente volta já já. Já estamos de volta, são 9h34, estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. Este é o seu canal da Esperança. Se você está chegando aí agora e está pela primeira vez assistindo o programa Na Mira da Verdade, muito obrigado. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E juntos aqui aprendemos sobre a Palavra de Deus. Graças a Deus nós temos esse rapaz aqui, professor Leandro Quadros, que Deus o capacitou de ter muitos textos na mente e facilmente apresentar para a gente a dúvida que a gente tem. Então, se você está vendo o programa pela primeira vez, você pode mandar sua pergunta do jeito que você quiser. Se alguma coisa relacionada à Palavra de Deus, relacionada à Bíblia Sagrada, à religião que você vê aí no seu dia a dia, se você que está lendo a Bíblia se depara com algum texto que você não consegue compreender, manda para a gente e vamos colocá-lo na mira da verdade, tá bom? Agora chegou o momento de nós fazermos aqui o nosso quadro, um quadro onde você vai ser desafiado. Esse quadro é o Bom Debate.
A questão que eu gostaria de colocar no nosso bom debate de hoje é a seguinte: se a alma humana é imortal, por que que nós vamos necessitar comer da árvore da vida no céu? Vou repetir. Se a alma humana é imortal, se nós já possuímos uma alma imortal, por que vamos precisar comer da árvore da vida no céu, de acordo com Apocalipse 22, verso 2? Eu gostaria especialmente que os irmãos que creem na doutrina da imortalidade da alma respondessem a esse questionamento, para nós continuarmos no bom debate. Até o momento, eu só tenho recebido questionamentos de pessoas educadíssimas. E eu agradeço, meus irmãos, a vocês, por vocês discordarem, contraporem-se de uma forma tão educada. Isso revela que realmente Cristo faz a diferença na vida de vocês. Então, especialmente nossos irmãos que creem na imortalidade da alma ou tormento eterno, a questão é, se a alma é imortal, por que deveremos comer da árvore da vida lá no céu? Escreva para bomdebate@novotempo.com, bomdebate@novotempo.com. A melhor resposta, a melhor contra-resposta, obviamente, irei apresentar no programa e também darei as minhas considerações. Ficamos, então, no seu aguardo. Muito bem. Você tem aí 48 horas para formular a sua tese e mandar para a gente. Este é o Bom Debate. Participe. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta é a seguinte, meu nobre. Estou com uma grande dúvida. Confuso. Me ajudem. Qual a relação entre João 1, de 1 a 3 e Gênesis 1, 1 e 2? Na verdade, quem fez o planeta Terra? Jesus ou Deus? Muito boa pergunta. A relação é total. Agora, acho que é bom a gente ler os dois textos aí, né, professor? Para a gente contextualizar aqui no programa. Vamos ler aí. Você lê... João. Você abriu em João? Já estou aqui em João. Então eu vou ler Gênesis 1. Tá bom. 1 e João 2. 1, de 1 a 3, diz o seguinte. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, porque por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Agora Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui nós temos dois textos espetaculares, mostrando a ação da Trindade na criação do mundo. Deus é mencionado no verso 1 como Criador. No verso 2, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se move sobre a face das águas. Ele está ali presente para fazer parte da criação. E João 1, 1 a 3 nos dá uma outra informação importante, de que além de Deus Pai e de Deus Filho, Jesus Cristo, na sua condição divina e pré-encarnada, também fez parte da criação. Um outro texto muito bom para complementar esta ideia que nós apresentamos aqui se encontra em Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha, aqui o texto já vai mais longe. Enquanto que Gênesis 1 está falando da criação do planeta, aqui em Hebreus 1, 2, é dito que por meio do Filho, Deus fez o universo. Ou seja, Cristo foi o agente ativo da criação. Participou com Deus Pai e o Espírito Santo, mas Cristo era o agente ativo,
porque ele é chamado em João 1:1-3 de o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus, indicando sim que ele era o agente ativo da criação. Então, tanto na criação quanto na redenção, percebemos as três pessoas da divindade trabalhando de forma unida. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou aqui pelo nosso Twitter. Quem manda é o Roberto Morgante. Ele pergunta o seguinte: no mesmo sentido aí do que você estava explicando, hein? Gênesis 1, verso 1, dá a entender que Deus criou a Terra muito antes. Isso não dá razão para a ciência dizer que o planeta Terra tem milhões de anos? Gênesis 1, quando a gente lê Gênesis 1:1, dá a entender que o planeta Terra já havia sido criado. E só depois Deus começa a criar as outras coisas. Isso pode dar razão à ciência dizer que o planeta Terra tem milhões de anos? Veja, quando Gênesis 1:1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, no verso 2 diz assim, a terra era sem forma e vazia. Isso. Então, nisso está correto. A terra, a estrutura do planeta Terra já existia, não sabemos desde quando, antes de Deus criar a vida no planeta. Não é? Então, se a ciência disser que rochas podem ter, assim, um longo período de tempo, aí tudo bem. Agora, o problema é quando eles querem datar a vida como tendo o mesmo tempo de vida, por exemplo, das rochas. Isso é até anticientífico, porque a datação de fósseis não é feita de forma direta, é feita de forma indireta, tendo como base as rochas e elementos que se encontram ali ao redor do fóssil. Então, não é correto, ou melhor, não é incorreto dizermos que a estrutura do planeta pode ter alguns milhares de anos, porque era rocha e água. Agora, a vida não. A vida realmente, segundo a Bíblia e segundo as evidências de cientistas criacionistas, tem alguns milhares de anos apenas. É que, na verdade, eles usam essa questão de milhões de anos querendo provar que já existia vida. E não é esse o conceito, não é isso? Não é esse o conceito bíblico, Tito. E um outro problema que encontra-se, eu até li hoje no Facebook uma mulher, uma jovem mulher, dizendo que crê em Deus, mas que aceita a teoria da evolução e da seleção natural, mas na verdade ela não tem como justificar a sua crença em Deus com a seleção natural pelo seguinte: a Bíblia menciona a existência da morte como consequência do pecado em Gênesis 3. Se Deus tivesse se utilizado da seleção natural antes de Gênesis 3, isso indica que a morte existiu antes do pecado. Um tremendo absurdo. Então não tem como harmonizar o conceito bíblico de pecado com a teoria da seleção natural. Muito bem. Próxima pergunta, essa chegou pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Quem mandou foi o Cícero Vanderlan, ele é de Juazeiro do Norte e a pergunta dele é a seguinte: ansiedade e síndrome do pânico são doenças emocionais ou espirituais? Como devo tratá-las? Deixa eu dizer para você o que isso tem a ver com a Bíblia. Na verdade, muitas pessoas acham que, assim, doenças de ordem emocional são problemas espirituais. E a gente sabe, né, professor, que a própria Bíblia apresenta personagens que em alguns momentos estiveram deprimidos. Uhum. Esses exemplos que são dados na palavra de Deus mostram que essas pessoas, esses homens da Bíblia, estavam longe de Deus? Ou seja, essas doenças emocionais podem ser por eu estar longe dos caminhos de Deus? Infelizmente, Tito, ainda existe muita desinformação no meio religioso sobre o assunto. Como você bem mencionou, Tito, existem personagens bíblicos que tiveram problemas de ordem emocional e que não estavam longe de Deus. Um exemplo, Elias. Eu vou convidar o nosso telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo a ler 1 Reis 19. Ali você percebe todos os sintomas que Elias teve, que eram de depressão
E você percebe a forma como Deus trabalha com Elias. E em nenhum momento Deus acusa Elias de falta de fé. Na verdade, os problemas de ordem emocional, seja ansiedade, síndrome do pânico, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, tudo isso surge por vários fatores. Um dos principais, né, você não ter tido no momento uma estrutura psíquica saudável e capaz de lidar com os reveses da vida. Outra questão, algumas pessoas têm a predisposição genética. Lógico que não é determinante, mas quando a pessoa tem a predisposição genética familiar e ela não desenvolve uma estrutura psíquica saudável para se situar no mundo, obviamente que ela vai desenvolver problemas de ordem emocional. Então existem questões comportamentais, questões hereditárias, não é? Conflitos mal resolvidos, e isso não tem necessariamente a ver com problemas espirituais. Tá? Se você pensar que é problema espiritual, isso só vai simplesmente atrasar o seu processo de cura, porque você vai ficar buscando ler a Bíblia, buscando ir à igreja, não vai buscar o tratamento completo e vai continuar doente, não é? Então, qual é o melhor tratamento? Primeiro de tudo, eu vou repartir com você brevemente a minha experiência, né, de quem teve problemas emocionais. Primeiro de tudo, faça da Bíblia sua companheira. Eu, nos meus momentos de crise, nos meus momentos de angústia, ansiedade, eu encontrei na palavra de Deus conforto e serenidade para enfrentar algumas situações da vida. Além disso, eu recomendo a você busque uma boa psicoterapia com um bom psicólogo cristão que possa lhe ajudar a entender padrões de pensamento e de comportamento que estão errados e que estão levando você a ficar doente. E pode ocorrer de você necessitar também buscar um médico psiquiatra para diminuir os sintomas por meio do uso de alguma medicação devidamente dada, mas também tenha cuidado, tem psiquiatras que podem querer entupir você de remédio. Eu não confio nesse tipo de abordagem, tá ok? Eu confio numa abordagem mais equilibrada em relação ao assunto. E para finalizar, eu vou deixar um texto para você perceber que Cristo não critica você por você ter ansiedade. Pelo contrário, Cristo convida você a falar com Ele sobre as suas ansiedades. Enquanto alguns cristãos desinformados ficam dizendo por aí que você tem problema espiritual, Cristo não diz isso. Em 1 Pedro 5,7, o Espírito Santo inspirou Pedro a escrever o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus tem cuidado de você. Ele quer que você fale para ele tudo aquilo que ele deixa ansioso. Um exemplo: Senhor, eu estou muito ansioso com o medo de não ter dinheiro no final do mês. Eu estou muito ansioso com o medo que roubem a minha casa. Eu estou muito ansioso, Senhor, porque quero deixar de um relacionamento ilícito, então estou conseguindo. Eu estou muito ansioso porque estou brigando muito com o meu cônjuge. Sabe, expor a Deus todas as suas ansiedades, e isso vai fazer muito bem para você. Muito bem, professor. A próxima pergunta, essa chegou pelo nosso Facebook também. Quem mandou foi a Miquelândia Duarte. Miquelândia, sua pergunta está na mira e ela diz o seguinte: o sábado é uma lei cerimonial, certo? E se ela é, por que pode ser violada? Davi violou. Os apóstolos, quando colheram as espigas, violaram o sábado. Me explique aí, professor. Desde já agradeço, amo vocês em Cristo. Sou da Assembleia Pentecostal. Pelo que eu entendi, ela continua, é que eles violaram e ficaram sem pecado. Então, logo, ela é apenas um cerimonial? Mas isso não interfere no respeito e amor que tenho por vocês, tá? Obrigado pelo carinho, viu, minha irmã? Professor Leandro Quadros, a lei do sábado, ela é moral ou cerimonial? E realmente,
ela diz aqui que personagens violaram e ficaram sem a imputação do pecado sobre tal? Vamos ajudar essa nossa sinceríssima irmã. Para nós é uma honra, minha irmã, contarmos com seu carinho, com seu amor em Cristo, viu? Pessoas respeitosas como você nos dão motivação ainda mais de continuarmos com um programa como esse. Primeiro, deixa eu lhe ajudar a compreender Mateus 12, verso 5, que é um dos textos que diz respeito à sua questão. Falando dos sacerdotes, Jesus diz assim: ou não lesses na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Será que com isso a Bíblia estaria dizendo que o sábado era uma lei cerimonial, já que eles violavam e ficavam sem culpa? Não, pelo seguinte, nós temos que entender o contexto disso em relação ao que Jesus está dizendo. Se você ler Números 28, 9 e 10, no sábado era o dia em que os sacerdotes mais trabalhavam religiosamente. Eles ofereciam os sacrifícios que representavam a Cristo em dobro. Então, o que Cristo está argumentando aqui? Já que os sacerdotes poderiam trabalhar em dobro, violando, entre aspas, o sábado, isso na compreensão judaica, para adorar a Deus, não havia problema algum em Cristo curar uma pessoa que estava doente no sábado. Que o sábado, querida irmã, não é um preceito de ordem cerimonial, encontramos na própria instituição do sábado. Aqui em Gênesis 2 diz assim: assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Se o sábado fosse cerimonial, Deus teria criado uma lei cerimonial em um mundo sem pecado. Mas nós sabemos que o aspecto cerimonial da lei veio a existir depois do pecado, para que através dos aspectos cerimoniais, Deus pudesse ensinar as pessoas a respeito do Salvador, a respeito de Cristo. Então, se o sábado foi santificado e abençoado no Éden, e não existia pecado, isto mostra que o sábado é uma questão de ordem moral e não de ordem cerimonial. E para finalizar, o mandamento do sábado se encontra no Decálogo. Em Êxodo 20, 8 a 11, o sábado se encontra ali. Seria estranho imaginarmos que 9 dos mandamentos são de ordem moral e apenas um é de ordem cerimonial. Então, realmente, minha querida e sincera irmã, o sábado também é um mandamento de ordem moral. Muito bem, professor. Até chegou um SMS aqui, ó, Mateus 12:4, diz que quem viola o sábado no templo não é culpado. Isso não prova que o sábado é cerimonial? É isso que você estava dizendo aí pra gente, não é isso? Exatamente, amigo. Muito bem, não é cerimonial, e sim moral, tá bom? Olha, eu queria agora, mais uma vez aqui, de vez em quando a gente tem feito isso, mas apresentar os nossos amigos que vieram nos conhecer aqui. Hoje nós temos a presença de 2 amigos, o Emerson e a Adriane, que estão ali. Dá um tchauzinho pra gente, obrigado por vocês terem vindo aqui ver o programa ao vivo, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenho mais perguntas que estão chegando, o nosso tempo está correndo aqui, mas a gente tem que colocar algumas perguntas na mira ainda. O Alisson Atalaia de Uberaba, sua pergunta está na mira, meu irmão, diz o seguinte: olá, Tito, boa noite, professor. Sou metodista wesleyana da cidade de Uberaba. Gosto muito dos irmãos adventistas. Gostaria muito de que esclarecessem uma dúvida. Esse novo documento do RG, que estará em vigor no Brasil em dezembro, o qual nele conterá um chip, obtendo outros documentos embutidos como CPF, CNH, título de eleitor, vocês creem que isso possa ser o sinal da Bíblia acerca da profecia que está escrito em Apocalipse, narrando a marca da besta? Agora, a questão já é outra, né, professor? Porque antes, quando surgiu essa questão do chip, que seria implantado
na pele. E aí, então, veio a dúvida se essa não seria a marca da besta, uma vez que seria implantado no corpo, na mão ou na testa. Agora, a ideia do documento único, que vai ter um chip, que vai ter aí a questão dos documentos. Porventura, isso pode estar ligado com a marca da besta? Vou ajudar esse nosso querido irmão metodista da igreja wesleyana, não é? Querido irmão, quando lemos Apocalipse 13, percebemos que o conflito cósmico, o desfecho final se dará em um assunto em relação muito mais profundo. Por exemplo, nos versos 16 e 17 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Veja, esta marca na mão ou sobre a fronte, ela é simbólica. Representa na mão, representa uma aceitação externa, por meio da sua conduta, da sua vida, desta marca da besta, e a marca sobre a fronte representa no Apocalipse uma aceitação interna, racional. Esta marca tem a ver com uma falsa adoração a Deus. Por quê? No contexto, quando você vai para Apocalipse 14, versos 6 e 7, há um convite especial para as pessoas não aceitarem a marca da besta. E como elas vão evitar aceitar a marca da besta? Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui diz que a forma de nós negarmos receber este sinal da besta será adorarmos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto, meu irmão, de Apocalipse 14, verso 7, ele é uma paráfrase do quarto mandamento em Êxodo 20, 11. Lá em Êxodo 20, verso 11, é dada a razão para nós guardarmos o sábado. Diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, muito parecido, compare Êxodo 20, 11 com Apocalipse 14, 7, você vai ver que é muito parecido. João está parafraseando o quarto mandamento para dizer o seguinte: que você e eu, para estarmos livres da marca da besta, precisaremos no futuro adorarmos a Deus no seu verdadeiro dia de guarda. E por isso, o desfecho final tem relação com a adoração e não com um chip ou com uma nova forma de identificação. Fique tranquilo em relação a isso. O mais importante, você estar com Deus, adorar a Deus verdadeiramente. O que vir, meu irmão, é lucro. Não temos com o que nos preocuparmos. Muito bem, professor. Com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade e nos encontramos no próximo programa. Se Deus quiser, Deus te abençoe, amigo Tito. Obrigado, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, por acompanhar sempre a nossa programação. Obrigado a você também, telespectador. E nunca se esqueça, sempre que você vier à Bíblia com coragem para perguntar, a Bíblia irá até você e terá coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, suas dúvidas e questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!